Bom, gente, antes de mais nada, bom dia a todos. A gente já fez um trabalho aqui com o professor César, foi em novembro, dezembro, por aí, né? Foi final do ano. Foi muito bacana, foi muito legal, então é um prazer voltar aqui. E a gente espera que possa ser mais uma de muitas, que a gente possa dar continuidade nesse trabalho. Para a gente é muito bom esse trabalho. Meu nome é Thiago, eu sou consultor da Alegrand, que o Diego vai apresentar um pouquinho melhor, tá? Aqui hoje a gente vai fazer um bate-papo bem rápido, nada que 5 horas não resolva, não é verdade? É uma coisa simples assim. Então, já vi algumas caras de desespero, pelo amor de Deus, que isso, não? Então, brincadeiras à parte, a gente sempre trata as nossas palestras como um bate-papo, né? Então, sintam-se à vontade para interagir, sintam-se à vontade para perguntar. O que tiver ao nosso alcance responderemos, do contrário, a gente corre atrás aí para responder a vocês. O Diego, ele é a pessoa responsável, ele não tem a base no Rio de Janeiro. Em 5 segundos de palestra vocês vão reparar de onde ele é, né, certamente, né, então não vai ser difícil descobrir. Então ele atende as regiões do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Tá? Então fiquem à vontade, bom dia. Só vou dar algumas linhas novas de interruptores tomadas que trazem conceitos novos. A parte de segurança, controle de acesso, basicamente um pouquinho de automação. A gente faz uma mistura com essa possibilidade que a Alegrand nos proporciona com as suas soluções e a gente espera que seja bem proveitoso para vocês também, tá bom? Fiquem à vontade, obrigado mais uma vez pela atenção e eu passo a palavra para o Diego agora. Pessoal, bom dia para vocês. Quero agradecer aí, em nome da Alegrand a oportunidade, agradecer ao César por ter aberto aí as portas para a gente, né? Dizer a vocês que é um prazer enorme ter a oportunidade de estar aqui falando para vocês, né? Com muita satisfação que eu venho fazer isso. Como o Thiago já disse, né? O tema aí da nossa palestra, da nossa apresentação é inovação do setor elétrico junto à construção civil. A minha função é justamente essa, eu sou instrutor de formação técnica, né? E acredito estar aí pelo menos uma semana por mês aqui no Rio de Janeiro. E futuramente, né, desde que as portas estejam abertas, eu acredito que estarão, a gente vai estar sempre presente aqui com vocês, tudo bem? Vamos lá, para começar, vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem de vocês aqui é da área elétrica? Quais áreas que nós temos aqui? Você é da área elétrica, né? Todos? Edificações. E aí, pessoal da edificação, quem são? Eletrotécnica, edificação, eletrotécnica. Bacana, hein? Então vamos lá. Aqui nós temos alguns tópicos que a gente vai procurar falar um pouco durante essa apresentação. Falando um pouco sobre o institucional, sobre a Alegrand. É uma empresa multinacional com presença marcante no globo terrestre. Nós temos 70 subsidiárias e a nossa presença está aí em 180 países. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a filial na Barra, em Belo Horizonte, onde eu fico, na Savassi. Soluções completas. É uma empresa com 200 mil referências. Portanto, nós temos muito produto. Quando se fala, eu costumo dizer que a Alegrand, do quilowatímetro hora, ou seja, do padrão CEMIG para dentro, nós temos praticamente todas as soluções para oferecer. Então, ela é líder de mercado quando se fala em parte elétrica, produtos de alta tecnologia. Muitas pessoas conhecem como Piau Alegrand, né? Às vezes você diz, trabalho na Alegrand, o pessoal não sabe o que é. Mas quando a gente fala Piau Alegrand, aí o pessoal já lembra, pô, Piau e tal. Aquele interruptor luminoso, fluorescente, né? É vocês que fazem, sim, somos nós. Mas não é somente interruptores.
Vocês vão ver que a nossa linha ela é muito extensa. 78 famílias de produtos. Nós estamos presentes, então, dentre esses produtos, né, na distribuição de energia e proteção. Então, nós temos quadros de distribuição, nós temos disjuntores, DPS, IDRs, isso aí a gente tem. Gerenciamento de cabos, eletrocalhas, perfilados, leitos, eletrocalha aramada. A gente trabalha com tudo isso aí também. Controle e comando da instalação, interruptores, sistemas de gerenciamento de energia, automação residencial. Evolução da Legrand no Brasil. Algumas marcas. Nós temos a Pial desde 1977. Nós temos a Bitsino, uma marca italiana com reconhecimento mundial muito bom. A Lorenzetti também é nossa. A Semar, a HDL, a SMS, a Daneva, entre outras marcas, tá? Aqui nós temos algumas. Bem, pessoal, eu gostaria de começar falando um pouquinho aqui de aparelhagem. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Quem aqui de vocês sabe o que é um interruptor simples? Quem sabe o que é um interruptor simples aqui? Que liga e desliga uma lâmpada na mão. Isso, exatamente. Liga e desliga uma lâmpada só. Bom dia. Aqui. Então vamos lá. Quem já instalou um interruptor simples aqui nessa plateia? Eu. Opa, legal. E o interruptor three-way? Vocês chamam de three-way aqui ou de intermediário? Paralelo? Three-way? Vamos lá, three-way. Já instalou. Quem já instalou aqui interruptor four-way? Four-way. Ok? Então nós temos tudo isso aqui em nossa sala, né? Pessoas que já instalaram, pessoas que conhecem. Quem aqui já instalou um interruptor redondo? Redondo? Não, ninguém? Ninguém conhece o interruptor redondo, né? Quem já instalou aqui algum interruptor que tem algum acabamento especial, como por exemplo, acabamento em madeira? Já? Temos um. Acabamento em ouro. Quem já instalou interruptor com placa de ouro? Então, pessoal, é o seguinte, a gente já começa a observar com essas perguntas que eu fiz aqui, que nós temos a inovação atuando a todo momento. Hoje, por exemplo, nós temos esse tipo de produto. Nós temos interruptores sensíveis ao toque, nós temos interruptores de proximidade, nós temos interruptores com acabamentos em material nobre. São coisas que a gente sempre tem que procurar saber que existe, para que com isso nós tenhamos o nosso diferencial de mercado. Vocês estão fazendo cursos técnicos, estão se preparando, e vocês vão sair com o diploma na mão e, entre aspas, com uma formação igual ao de colega de vocês, não vão? Mas nós precisamos de um diferencial. Nós precisamos saber o que é que existe no mercado, precisamos saber das novas tecnologias e precisamos buscar esse tipo de conhecimento. É o que vocês estão fazendo aqui agora. Vou lá ver uma palestra do Legrand, porque lá o tema é inovação e eu vou me inteirar do que está tendo no mercado. Não é assim? Sempre façam isso. Vão em uma loja, procurem saber o que é que tem, converse com arquitetos, com engenheiros, com construtores. Vão até os home centers, procurem novidades. Tudo bom? Bom dia. Aqui para você. Tudo isso daí vai fazer com que vocês se enriqueçam enquanto profissionais. Tá? E quando a gente se especializa, a gente consegue trabalhar com um público diferenciado, a gente consegue ter um valor agregado de nosso serviço.
mais alto, porque nós investimos em nosso conhecimento, nós investimos na nossa capacitação. Esse investimento ele pode ser financeiro, ele pode ser tempo, que eu gastei estudando, pode ser o tempo que vocês estão dedicando aqui agora para assistir esse treinamento. Tudo isso aí enriquece vocês como profissional. E isso traz valor agregado à mão de obra de vocês, ao serviço de vocês, entre outras coisas. Portanto, procurem fazer isso que vocês estão fazendo aqui agora constantemente. Tudo bem? Já descobriram de onde que eu sou? Natural de onde? De Minas. Pessoal, então, como por exemplo, nós temos aqui nesse slide um interruptor redondo que eu falei para vocês. Olha só que bacana, né? Essa linha aqui é uma linha da Alexa, e esse acabamento vocês chamam de espelho, né? Então nós temos regiões que é chamado de placa, regiões que é chamado de espelho, né? Esse espelho aqui, por exemplo, olha que legal, é de couro, todos os dois são de couro. Isso daqui é couro de cabra, e isso daqui é couro de arraia. Interessante, né? Couro de arraia, olha cá. Vamos pensar o seguinte: quando alguém quer ostentar alguma coisa, compra um carro, por exemplo, uma das primeiras coisas que ele quer ter naquele carrão? Banco de couro. Não é verdade? Então a gente já começa a observar que são peças que têm um certo glamour por trás da peça. O cliente ele deixa de querer apenas o acionamento da lâmpada, o acionamento da carga, é o que a gente discutiu. Ele não quer mais somente comandar a lâmpada através de um ponto, através de 2 pontos, de 3 pontos ou mais, que é o caso do Foreman. Mas ele quer também, em sua construção, em sua edificação, acabamentos em alto luxo. Dentre essa linha de couro, por exemplo, ainda reforçando o valor agregado da peça, esse couro de arraia aqui, ele é retirado, ele é feito através de um projeto social, uma tribo de aborígenes do Congo, cria essas arraias, tira-se o couro, ele vai para a Europa, é beneficiado, e essa peça vem aqui para o Brasil. Olha o valor agregado da peça, não é verdade? Então o cliente não tem mais um espelho em sua casa, ele tem um espelho que vem de um projeto social no Congo, ambientalmente correto, que vai para a Europa, que é beneficiado e que está ali na casa dele. Então nós passamos a ver uma fatia do mercado que era o quê? Ostentação, é glamour. Não é assim? E se nós não sabemos que esse produto existe, e se nós não sabemos orientar o nosso cliente, como é que fica? Porque nós estamos presos ao tradicional, né? E muitos aqui falam assim: puxa, isso não vende, não tem quem compre isso daí. Uma placa de couro. E essa daqui? Uma placa em ouro, um espelho em ouro. E essa daqui? Um espelho em aço inox. Tem quem compra. Existe uma fatia do mercado muito grande que demanda por produtos em alto luxo. Não estou dizendo que é caro, não. Mas tem quem pague, independente do preço. Nós temos que aprender, os produtos que a gente vai ver aqui agora, muitas das vezes eles fazem parte do sonho de alguém. Pessoas que querem ter isso aqui em sua residência e que estão dispostas a pagar por isso. Pergunto a vocês: um cliente que vai colocar em sua casa um espelho de couro, um espelho de ouro, uma peça em aço inox escovada igual essa daqui, qual o tipo de profissional que ele vai querer trabalhando em sua edificação e instalando esse tipo de produto? Ele vai querer um profissional. Ele não vai colocar isso aqui na mão de qualquer um. Por mais que o cara seja excelente em instalar interruptor simples, em instalar three-way, em instalar four-way, ele vai querer um profissional capacitado para poder fazer esse tipo de serviço, não é assim? E é por aí que a gente tem que pensar. Outros exemplos: esse tipo de acabamento
essa madeira aqui, que é um carvalho branco, uma madeira nobre. Outro tipo de madeira, o bengue, que também vem do norte da África, né? Mais especificamente do Congo também. É uma madeira muito forte, resistente, fabricada inclusive na fabricação de braços de guitarra. São produtos com matéria-prima nobre. Okay? Bambu, uma placa de bambu. Quem já viu uma placa de bambu? Um espelho de bambu. Muito interessante, não é? Ambientalmente correto, ou seja, uma floresta de bambu, ela tem um tempo de reflorestamento, de recuperação dessa floresta inferior a 5 anos. Hoje a gente tem que ter uma consciência ambiental por trás de tudo que a gente faz. Todas as madeiras que vocês viram, né, por exemplo, são madeiras certificadas direto da fonte, são providas de reflorestamento. E o bambu, ele traz a vantagem de o tempo de reflorestamento ser razoavelmente baixo, né? Olha que legal dessa placa aqui, olha. Nós temos uma iluminação traseira, um backlight. Olha que interessante. Então nós temos LEDs aqui no interruptor e nós temos um backlight, uma iluminação traseira. Fica muito bonito, não fica? Então o cliente chega para vocês e fala, eu quero um espelho, mas eu não quero aquele espelho simples não. Você tem alguma coisa mais brilhante, mais colorida, iluminada? Não, temos sim. Temos aí um espelho com a iluminação traseira. O tipo de acionamento desse botão aqui, por exemplo, essa linha é a linha Absolute. É uma linha da Legrand. Uma linha que nós chamamos de alto luxo. Esse tipo de acabamento da Absolute, para vocês terem uma ideia, nós temos uma fábrica de iates aqui no Brasil que consomem esse tipo de acabamento e esses iates vão para os Emirados Árabes. Então nós temos construções de alto luxo que consomem esse tipo de produto. E temos muito. O acionamento desse interruptor é axial. Outra coisa interessante. Nós estamos acostumados com aquele acionamento basculante, né? Que a teclinha faz assim, não é isso? Esse daqui não, a teclinha ela se movimenta para baixo, como se fosse uma botoeira, né? Um botão de uso industrial. Ou seja, o tipo de acionamento também é diferente. Lógico que o cliente pode escolher. Ele pode escolher entre o acionamento axial e entre o acionamento basculante. Pessoal, tá achando vocês aí meio cansados, hein? Não tem ninguém perguntando nada. Tá tranquilo aí? Pode falar valores, por exemplo? Eu não tenho informações de valores, tá? Realmente eu não tenho, porque como a minha área é de formação técnica, a parte comercial eu não tenho. O que eu te diria é que essa linha aqui, só para você ter uma ideia, por exemplo, é uma linha um pouco mais cara, porque é a linha de mais alto luxo que nós temos dentro da Legrand. E ela é mais cara por quê, Diego? Por vários fatores, é o que eu falei, tem que se diz respeito ao valor agregado da nossa mão de obra. Ela é um pouco mais cara porque são materiais nobres, ou seja, nós não podemos ter uma peça em ouro, né, com um valor parecido, sempre que eu vou falar você já sabe, mas só para ilustrar. Uma peça em ouro ela vai ser mais cara do que uma peça em plástico, por mais que aquele plástico seja de qualidade, enfim. E entre outros, por exemplo, nós temos peças em cristais maiores, nós temos peças em mármores raríssimos, em ardósias raríssimas. Então nós temos uma matéria-prima que naturalmente é um produto mais caro. Mas valores ao certo, assim, eu não sei te dizer não. Temos algumas coisas assim. Então vamos ver se a gente fala sobre mais algumas coisas aqui na frente. Diego, né? Diego. Então, Diego, esse tipo de produto, né? Produto não se encontra em qualquer loja de material. Ou seja, como é que a pessoa tem acesso a ele? Como é que eu consigo um catálogo, por exemplo?
Veja bem, assim como nós temos profissionais dedicados a certos segmentos do mercado, nós temos lojas especializadas em certos segmentos do mercado. Encontrar em qualquer loja, realmente você tem razão, nós não encontramos em qualquer loja. Mas nós temos lojas especializadas, ou seja, lojas que vão oferecer produtos da classe de alto luxo, produtos de alto luxo. Então, realmente, você não vai encontrar em qualquer loja. Mas, em sua cidade, por exemplo, vai se encontrar com uma certa facilidade. Nós temos que ir em lojas que oferecem produtos de alto luxo. Muito bem colocado o seu questionamento aí. Eu queria uma dúvida. Sobre aquela lâmpada, sobre aquele LED, Sim. iluminação traseira e tal, demanda mais energia, gasta mais? Existe um consumo para alimentar o LED que faz a iluminação da tecla e faz a retroiluminação do espelho. Mas é um consumo feito por lâmpadas LED, por luz LED. Então é um consumo muito baixo. Existe o consumo porque nada é perfeito, né? Bom seria se não tivesse consumo. Mas é um consumo bem baixo. Ok? Ele fica aceso direto? Fica aceso direto. A menos que você faça algum tipo de automação, a ideia é que ele fique aceso direto. Nós alimentamos ele com 127 ou 220 e fica aceso constantemente. Tem cliente que gosta, tem cliente que não gosta. Né? Poderia fazer uma adaptação como fosse uma fotocélula, melhor durante a noite relacionada. Exatamente. Aí entra no tipo de automação que eu falei aqui há pouco. Perfeito, viu, cara? As pessoas que usam um espelho ali, que vai vir um pouco de gasto, para mais um LED, um pouco mais de LED. Muito obrigado, é isso mesmo. De economia. Agora eu posso só fazer uma ponderação do que você disse? As pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, eles têm eles consomem mais, mas não necessariamente eles não se preocupam com o consumo. Porque muitas das vezes eles têm condições de estar comprando aparelhos mais eficientes e existe uma preocupação sim no que se diz respeito à eficiência energética. Então, por exemplo, vai automatizar a residência dele, vai ter ali uma economia de 30%, 40%, 50%, 60% na conta de energia dele. Então são pessoas que têm um poder aquisitivo X, mas muitas delas têm sim uma preocupação com relação ao consumo de energia elétrica. Aliás, eu diria que elas costumam ter até mais preocupação com isso do que outras classes, né? Normalmente é o que acontece. E a durabilidade dessa luz aí? Da luz de LED, do backlight, nós sabemos que a durabilidade do LED é uma durabilidade extremamente alta, correto? Isso eu posso te afirmar. Agora, quantificar, isso é muito relativo, porque pode haver uma queima por uma descarga elétrica, pode haver um desgaste, mas é muito alta a durabilidade desse LED, ok? Nós estamos falando aí de anos e anos. Mas é um acessório, interessante que é um acessório. Se o LED der algum problema, você não troca a placa, você só tira o suporte ali do LED e troca somente ele. Okay? Pessoal, esse tipo de interruptor é muito bacana, porque ele é touch. Então nós encostamos no sensor, a carga aciona, a lâmpada aciona, encostamos novamente, a carga desliga. Então não é necessário fazer nenhum esforço mecânico. Encostou, liga, encostou, desliga. Nós temos aplicativos hoje disponíveis na Apple Store, na Play Store, que vão nos auxiliar na escolha desse tipo de produto. Também é uma inovação, não é? É uma tecnologia, não é? Então, por exemplo, eu vou baixar esse aplicativo, depois vocês baixem, só para vocês verem como que funciona. Digita lá entra lá na Play Store e digita Arteor, porque é o nome dessa linha nossa aqui, ó, Arteor. Vocês vão conseguir ver o tipo de formato, seleciona, o mecanismo, seleciona, o acabamento, seleciona e o tipo de parede. Para quem é da área de edificações, às vezes o cliente está na dúvida qual acabamento que ele quer utilizar. Pô, baixa o aplicativo lá, você mesmo escolhe de acordo com a sua parede.
Se não tiver a parede na galeria do aplicativo, o cliente faz o seguinte, ele tira uma foto da parede dele e joga no aplicativo. Depois ele vem com os acabamentos por cima. Escolheu, ele salva essa foto na galeria e depois ele vai até uma loja especializada e olha, eu quero esse acabamento, porque eu já olhei, já consultei lá com a minha família e é o que vai ficar melhor. Quem pode me ajudar aí? Seria um dimmer. Dimmer é aquele produto que varia a intensidade de luminosidade de uma lâmpada, não é assim? Então nós conseguimos fazer com que a lâmpada acenda muito forte ou diminua a intensidade do brilho dessa lâmpada. Então nós temos dimmers universais, porque o que acontece? Muitas das vezes nós temos dimmers que controlam só um certo tipo de lâmpada incandescente, por exemplo. Aqui nós conseguimos controlar a lâmpada incandescente, a lâmpada halógena, a lâmpada fluorescente desde que ela seja dimerizável, a lâmpada LED. Então não precisa ter aquela preocupação, olha, qual dimmer que eu vou usar? Compra logo o dimmer universal, ele vai controlar qualquer uma delas. Então nós temos o dimmer de 0 a 10 volts para lâmpadas que trabalham nessa faixa de tensão. Nós temos o interruptor de proximidade. Isso daqui é muito bacana. Por quê? Porque o cliente não precisa mais tocar no interruptor. Ele se aproxima do interruptor, a lâmpada acende. Aproximou novamente, a lâmpada apaga. Nós temos os sensores de presença também. O cliente passou próximo, vai acionar a lâmpada. Nós temos algumas conexões, algumas tomadas especiais. Essa daqui, tomada RJ45, tomada de áudio e vídeo, RCA, USB, HD15 para conexão do computador, HDMI para conexão da televisão, né, do televisor, vídeo componente. Muitas pessoas não sabem que existe isso daqui. Então elas não conseguem oferecer para o seu cliente. Então vamos imaginar o seguinte, nós temos uma TV, essa TV está atrás de um móvel ou embutida em um móvel, ou de repente até na parede, e o acesso aos cabos fica complicado, não fica? Então nós fazemos uma ligação por trás do móvel e essa ligação sai através de uma conexão dessas daqui e um acabamento compatível com as linhas que nós oferecemos. Um acabamento de alto luxo, por exemplo. Existem os carregadores USB. Então aquela história de que aonde que está o meu carregador, perdi o carregador, não tem mais, porque nós colocamos um carregador dentro da caixinha na parede, 4x2, e esse carregador fica ali. Ele vai estar sempre disponível e nós não vamos perder esse carregador mais. Nós temos com uma tomada e com duas tomadas. E uma corrente elétrica, vale a pena ressaltar, interessante. Porque já observaram que tem carregadores que não dão carga direito no celular ou demoram muito? Já observaram que tem carregadores que não dão cargas em alguns tipos de equipamento, como o tablet, por exemplo? Tem carregador que não consegue carregar um tablet. Por quê? Porque a corrente desse carregador é baixa. Essa corrente aqui não, 1500 mA, né? Que equivale a 1,5 A, que é uma corrente bem satisfatória. Vai dar uma carga ali no seu equipamento muito boa. É um produto que tem feito aí bastante sucesso. Esse daqui também é muito interessante, vejam só. Nós chamamos ele de hub. É um equipamento que faz a conexão de vários produtos multimídia que nós temos. Ou seja, ele faz a conexão Bluetooth. Nós podemos ligar o nosso equipamento, como por exemplo o celular, né, ao equipamento através de Bluetooth. Nós temos uma conexão de vídeo, podemos ligar a nossa câmera, por exemplo. Nós temos a conexão de áudio para ligar o MP3. E nós temos a conexão VGA para ligar o nosso computador, o nosso notebook. Tudo em um equipamento só. Porque hoje em dia os nossos equipamentos eles têm vários tipos de conexões, não é isso? Nós temos a conexão HDMI, áudio e vídeo em alta definição, não é assim? Nós podemos usar esse equipamento também para fazer esse tipo de conexão. Posso aplicar isso aqui no hotel, posso aplicar isso aqui na minha casa.
na minha sala de TV, posso colocar na cabeceira de uma cama para fazer a conexão até o equipamento de vídeo que está lá na frente. Ele já funciona como um conversor digital? Não, ele não faz a parte de conversão. Ele somente faz as partes de conexões. É uma facilidade, né? Porque você não precisa chegar até o equipamento. Você coloca ele em uma posição estratégica e faz a conexão de uma maneira muito mais fácil. E está tudo em uma parte só, né? Está tudo junto. Ele usa fios? Oi? Usa fios? Por trás, sim. A conexão é feita através de fios. Ok? Pessoal, esse tipo de produto agora, a linha Nereia da Vial, é um interruptor modular. Lembra quando a gente ia na loja elétrica e comprava produtos onde nós tínhamos que escolher já de cara o que a gente queria? Por exemplo, ia comprar uma tomada mais um interruptor, vinha tudo em um bloco só. Você tinha que levar a tomada e o interruptor em uma peça só. Hoje não. Hoje nós temos o suporte e nós temos os módulos. Então eu vou comprar interruptor, compro um monte de interruptor, compro um monte de tomada e vou fazer a montagem de acordo com a minha necessidade. Então se eu tenho esse suporte, eu quero colocar apenas um interruptor, eu coloco um. Se eu quero colocar 3 interruptores, eu coloco 3. E vou fazendo as combinações de acordo com o meu gosto. Eu não preciso mais ter aquela especificação tão apurada. Eu vou, compro uma linha de produtos, né? E vou fazendo a montagem de acordo com a minha necessidade. Né? Com o simples auxílio de uma chave de fenda, eu consigo fazer essa montagem. Nós temos os conectores de Borner automático. Ou seja, não é necessário mais encaixar o fio aqui e dar um aperto com parafuso. Nós temos 2 tipos de Borner. O Borner a parafuso e o Borner de conexão rápida. Então essa conexão é feita da seguinte forma. Introduzimos o fio no interruptor ou na tomada, só isso. Decapamos o fio e introduzimos o fio no conector, está pronto, está feita a conexão. Isso daqui é uma evolução porque nós temos uma rapidez muito grande na instalação do produto. Essa conexão ela é feita 3 vezes mais rápida do que uma conexão normal a parafuso. Então nós ganhamos dinheiro com isso daqui. Por quê? Porque economizamos tempo na mão de obra. Nós conseguimos fazer o serviço mais rapidamente. Todo mundo ganha. Tem mais profundidade que a sua? Não. Profundidade aqui é a mesma profundidade, é bem tranquilo. Ok? O fio não solta. Isso aqui passa por ensaios mecânicos que dá a impressão que quando a gente vai puxar, sai. Não sai. Se sair, você tem que estragar alguma coisa. É tanta força que você vai ter que colocar que você vai estragar alguma coisa para isso aqui poder sair. Ok, gente? Tem que apertar essa tecla para poder liberar o fio. Para quem for trabalhar com esse tipo de produto, o interessante é que não precisa, você decapou o cabo, você não precisa enrolar a pontinha do cabo não. Da mesma forma que você decapou, você já enfiou e já está pronto. Podemos observar aqui que cada border tem 2 pontos de conexão. Então, quando eu preciso fazer jumpers para levar de uma tomada para outra, por exemplo, eu tenho um módulo, né, com 3 peças. Digamos que isso aqui seja 3 tomadas. Eu vou chegar com 2 fios, com 3, né, fase neutro mais o aterramento, e vou tirar um jumper dessa para essa e dessa para essa. E eu vou fazer isso com bastante facilidade, porque nós temos, cada border, nós temos 2 encaixes, né? Pessoal, tranquilo até ali? Alguma dúvida? É a mesma altura, a caixinha, não atrapalha nada, a mesma altura. Não muda em nada. Eu vou te falar uma coisa. Quem trabalha com o border, tá, de conexão rápida, esse que a gente falou ali agora, o border automático,
não quer trabalhar com border a parafuso nunca mais. Cara, você vai ver a quantidade que facilita o trabalho. E como você não tem parafuso, aquela coisa que tem que ficar apertando, você consegue dimensionar melhor o tamanho do jumper, acaba facilitando demais. Você faz esse trabalho aqui de uma maneira bem tranquila. Você não vai querer trabalhar com border a parafuso mais nunca. E a diferença de preço, gente, ou ela é mínima, ou ela não existe. Nós temos linhas que você pode escolher. O border automático ou o border a parafuso, e o preço é o mesmo. Mas por que você não pede o border automático? Porque você nem sabia que ele existia. Não é verdade? Muitas das vezes é isso que acontece. Pois não? Falou pra ele. Não, eu já trabalhei com isso. É bom? Você já trabalhou? Não é rápido? Facilita o trabalho, traz qualidade, além de rapidez, traz qualidade no trabalho, viu, gente? Traz qualidade. Você vê que o trabalho fica de melhor qualidade, ok? Segurança, sem dúvida. Para reforçar, eles perguntaram aí sobre esse produto, está passando esse produto para a gente. Mas você não falou o mais importante, aonde que a gente consegue comprar esse produto novo. Porque algum cliente pode pedir e a gente não encontrar. Sim, mas eu não consigo te dar essa resposta, até mesmo porque eu não sou da sua cidade. O interessante aqui no caso é que você realmente faça uma pesquisa, procure as lojas que trabalham com esse tipo de produto para poder ofertar. Mas o primeiro passo vocês já estão dando, é saber que o produto existe. Na minha cidade, por exemplo, nós temos lá em Belo Horizonte uma loja chamada Tempos. Ela trabalha com lustres, produtos de alto luxo e agora essa linha de acabamentos de alto luxo, por exemplo. Então é mais uma questão de pesquisa da sua região mesmo. Façam isso já de imediato. Olha, eu vi um certo tipo de produto da Legrand, a linha Nereia, a linha Arteor, eu vi a linha Absolute. Vocês trabalham com esse tipo de produto? Trabalhamos. Poxa, é ali. Entendeu? Então realmente é porque eu não consigo te dizer isso. Certo? Essa parte de border automático que eu passei aqui agora é tranquilo. Praticamente qualquer loja que trabalhar aí com a linha da Legrand vai ter esse tipo de produto. A parte de placas móveis é que você pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Aí em São Paulo tem uma loja na bairro de Salvação. Trabalha com esses produtos. Aquele vídeo parece que é a Casa Show. Casa Show. Tem uma aula Vai ter, né? pode procurar lá para você encontrar alguma coisa. Se você não achar, ele foi educado. Pessoal, então... Em relação ao encaixe, tem alguma... A vitória do fio, vocês são para a inversão do fio, a encaixe. Tem, né? Máximo e mínimo? Até 2,5. Até 2,5, então no máximo, 4 milímetros já não... Não, até mesmo porque não podemos colocar aí, né, um fio de 4 milímetros na tomada. Não, isso. E a corrente dela vai só até a 20 amperes. Pessoal, mais alguma dúvida? No site mesmo, fala onde achar, No nosso site não tem informação de lojas onde nós encontramos os produtos. Só da linha. Até mesmo porque as lojas não são da Legrand, são lojas que trabalham com essa linha. É uma coisa um pouco Por isso que você complexa. também não tem como você dar um... Isso, sabe? Agora, uma coisa bacana, eu vou deixar com vocês aqui o telefone da nossa filial, aqui no Rio de Janeiro. Se você... Ok, lembrei disso aqui agora. Olha, onde eu encontro tal produto? Nós da Legrand não vamos te informar apenas uma loja. Aí nós vamos fazer um processo de te informar todas, porque nós não podemos beneficiar nenhum tipo de revendedor ou distribuidor. Então liga lá, onde que eu consigo tal produto? Eu vou passar para vocês o telefone aqui no Rio. Aí sim, vocês vão achar com uma maneira bem mais fácil. Pessoal, vamos falar um pouquinho de segurança eletrônica e uma edificação? Vamos? Pessoal, alguém não recebeu o catálogo? Todos têm? Pois não, pode continuar. Eu não tenho slides sobre esse controle de acesso aqui. Mas a gente pode
Obrigado. Pessoal, então, olha, portaria virtual e centrais flex. Quando foi me feita aí a proposta de falar um pouquinho aqui para vocês sobre algumas tecnologias, quando entra no tema de segurança, eu achei logo falar sobre esse tema que seria alguma coisa bem interessante. Quando a gente fala de portaria virtual, alguém já conhece alguma coisa, alguém já ouviu falar, alguém aqui sabe o que significa? Interfone, porteiro eletrônico, é isso aí? Mas vamos pensar o seguinte, nós temos um condomínio. Quando nós acionamos o interfone, o vídeo porteiro, né? Quem que vai atender essa chamada? Quem? O rapaz que está lá, o porteiro, né? A portaria é quem é responsável por gerenciar quem está querendo fazer um acesso àquele condomínio, àquele edifício. Se cada pessoa tiver um cadastro, de repente biométrico, alguma coisa assim, pode ser identificado virtualmente. Pode. Você tem acesso, então tem um controle de segurança muito maior. E até Exatamente. de repente facial. Facial. Aí você já chega ali. Exatamente. São tecnologias de controle de acesso. Automação, sim, sem dúvida. Pessoal, quando a gente fala de automação, o que significa automação? É tornar um processo, uma máquina, né, algum tipo de serviço automático, ou seja, sem a interação ou a intervenção de um ser humano ou com o mínimo de intervenção possível. Não é isso? Então é um tipo de automação, com certeza é. Então vejam bem, em uma solução de controle de acesso, de automação, né, e o porteiro aqui na portaria vai atender esse visitante e vai liberar ou não a sua entrada, correto? Agora, imaginem se eu conseguir fazer o atendimento dessa pessoa que aciona o interfone remotamente, à distância. Quais vantagens que isso poderia nos proporcionar? Várias vantagens, não é isso? Segurança, por exemplo. Pô, mas segurança, eu não tenho porteiro, é o contrário, não vai ter segurança. Pode ter sim. Imagine um condomínio desse, quantos apartamentos que nós temos? Muitos, né? E se eu, por exemplo, uma pessoa mal intencionada, descobrisse o nome do porteiro, por exemplo, como que você chama? Francisco. Francisco é um porteiro. Eu vou telefonar. Francisco, bom dia. É o Diego aqui de Minas Gerais, vim visitar o fulano de tal lá no apartamento tal. Primeira coisa, abriu o canal. Mas sabe meu nome, sabe o nome do fulano de tal, sabe o apartamento. Aí eu vou entrar, ô Francisco, tudo bom? E aí, como é que tá? Ô cara, você mudou, hein? Você cortou o cabelo. Tô legal, vou lá, hein? Até mais, um abraço. Nós já tivemos histórias assim. Só com essa malandragem, a pessoa consegue entrar no condomínio e ainda sai do condomínio no carro do morador carregando todos os pertences. Não é assim? O que eu estou querendo dizer com isso aí? Que nós temos falhas quando o controle de acesso ele é humano. Lógico, também temos falhas quando o controle de acesso ele é eletrônico. Isso não tem como, a gente consegue dificultar, mas a gente não consegue evitar. Então toda tecnologia, aliás, quase toda tecnologia que a gente implantar estará sujeita a falhas, inclusive o próprio ser humano. Isso daí a gente tem que ter em mente. Então vamos pensar numa situação. Nós temos um porteiro virtual agora, ou seja, ele está em outro local, é uma empresa de portaria virtual. Como se é uma empresa, eu vou ter que pagar para ela fazer o controle de segurança do meu condomínio. Só para vocês terem uma ideia, em um condomínio como esse, que funciona 24 horas por dia, um estudo que foi feito
diz que nós precisamos de 4 porteiros para trabalhar em turnos de para a portaria funcionar 24 horas todos os dias do ano. 4 porteiros. Então vai cobrir férias, vai cobrir o descanso, enfim. O custo com esses porteiros é em torno de R$15 mil. A despesa do condomínio com essa portaria que vai ser feita por porteiros. Enquanto se a gente contratar uma empresa de portaria virtual, o gasto vai ser em torno de R$5 mil. Então, de 15 para R$5 mil passa a ser interessante, não passa? Como que funciona? Interno aos apartamentos nós temos as unidades internas, né? No caso aqui os videoporteiros, ou seja, a gente consegue se comunicar por áudio e nós temos uma tela onde a gente consegue ver a imagem, né? Nós temos as unidades internas apenas por voz e nós temos as centrais, né? Aqui não tem a setinha para ela, mas nós temos as centrais que vai fazer a interligação de tudo isso. Nós temos os DVRs que vão gravar essas imagens, entre outras coisas. Nós temos o monitoramento. Nesse caso, lembrando a vocês que o monitoramento ele não está mais no prédio, e sim em algum local distante. Nós temos uma linha de comunicação que pode ser o telefone e pode ser a própria internet. Voltando um pouquinho aqui. Então, gente, o que a gente já começa a perceber nesse tipo de situação? Que os equipamentos utilizados, inclusive, são os equipamentos que muitas das vezes já tem na estrutura do prédio, que tem um porteiro no local, não é assim? O que a gente vai precisar de fazer? Fazer a parte de monitoramento remoto, ou seja, através de uma ligação pela internet, uma conexão pela internet, desculpa, nós vamos transferir esse porteiro remotamente para outro local. Qual a função de uma portaria virtual? Reduzir custos com a portaria dentro do condomínio. É o que eu disse, né? Evitar falhas de segurança com a entrada de pessoas não autorizadas. Acompanhamento em tempo real de entradas e fluxo de pessoas dentro do condomínio. Registro de abertura de fechaduras. Registro de entrada por senha. Registro de foto do visitante. Então veja bem, quando o cliente vai entrar na portaria, ele chama no interfone, o interfone já tira uma foto. E essa foto já vai para o porteiro virtual. Ele pode ter um pré-cadastro daquele morador e realmente consultar se é aquela pessoa. Pode ter um controle de acesso por senha. O cliente digita uma senha, o visitante, desculpem, e ele só vai conseguir entrar se ele conseguir digitar aquela senha. E mesmo assim, após digitar a senha, tira uma foto. Ok? Abertura de fechadura remotamente. Você esqueceu a chave da sua casa, você não consegue entrar no condomínio, você teve algum problema. Você vai entrar no condomínio, você vai chamar, você vai entrar da mesma forma. Problemas possíveis. Problemas na linha telefônica, ou seja, se nós perdemos a comunicação na linha telefônica, nós não vamos conseguir acessar o porteiro virtual. Problemas com a internet. Se a internet cair, nós também não vamos conseguir acessar o porteiro remoto. Mas nós temos o síndico, nós temos outras opções para que, se caso isso aconteça. Nós temos sistemas para falta de energia. Nós podemos ter no-breaks que vão dar suporte nesse equipamento se caso a energia acabar. Não é isso, gente? Então nós podemos aprimorar cada vez mais a solução. Outro problema, quem que vai substituir a função do porteiro? Isso deve ser pensado, porque muitas das vezes o porteiro de um condomínio, ele não faz somente a função de controlar o acesso, abrir o portão, mas ele também entrega carta, ele entrega correspondência, ele faz outras funções. Então isso tem que ser pensado, quem é que vai assumir o papel dessa função.
Ok, gente? O esquema, então, né, da portaria virtual, a solução seria, né, o interfone, o controle de acesso, o DVR para as gravações, a central, que vai fazer a conexão entre os interfones, e a fechadura para o controle de acesso. Isso daqui trafega até a administradora remotamente, através da internet ou de uma ligação telefônica. E nós temos softwares da HDL que vão fazer o gerenciamento dessas câmaras e a parte de monitoração. Então nós temos algumas observações, como por exemplo, é possível à distância realizar a consulta a moradores e transferências, bem como liberar o acesso. Toquei o interfone, caiu no porteiro remoto, mas eu não quero conversar com o porteiro remoto, eu quero conversar com o morador. Ele pode transferir, não, eu vou te transferir então aqui para o morador. Isso tudo remotamente. É possível remotamente registrar fotos. Então aquelas imagens e fotos que são armazenadas, elas ficam gravadas remotamente. Isso significa que dá mais segurança para o condomínio, porque as imagens não estão no condomínio, estão remotas. Para integração completa é necessária a utilização de placa Ethernet. Infraestrutura de internet é necessário no condomínio. Lógico, né, gente? Então aqui a gente tem outras opções que, por exemplo, nós podemos adotar telefonias com custo fixo. Então, custo zero entre operadora, da mesma operadora de uma para outra, né? Eu poderia ter taxação. Então, a mesma operadora do condomínio vai ser a operadora da portaria. Dessa forma, eu posso aproveitar essas promoções aí de custo zero, né? Para baratear ainda mais a solução. E aqui os produtos da HDL para que essa solução seja aplicada. Então nós temos a central, as placas de ramais, nós temos a placa tronco, a placa de Ethernet que foi citada, né? Nós temos as unidades internas, o interfone e os softwares para o monitoramento, correto? E o DVR também para fazer o gerenciamento das imagens, enfim. Aqui um pouquinho sobre o que é necessário para fazer essa solução. Fechadura, porteiro eletrônico, né? Aqui um pouquinho sobre os softwares que nós temos da HDL, né? Nós temos alguns softwares bem interessantes que a gente inclusive consegue baixar na Play Store, correto? Softwares que vão, por exemplo, desde monitorar uma câmera IP até fazer o controle de acesso. Depois é interessante dar uma olhada nisso daí. Mais algumas imagens do HMS Mobile, né? São softwares de gerenciamento de câmeras. Mais algumas imagens. E agora eu quero falar um pouquinho dessa tecnologia aqui para vocês. É uma tecnologia da HDL, nós chamamos de AHD 3.0. Agora eu começo a falar um pouquinho sobre vídeo, sobre imagem, como por exemplo a imagem de uma câmera de segurança. Essa tecnologia ela consiste na transmissão de imagens de alta definição através de uma portadora de um sinal analógico. Qual vantagem que isso traz para a gente? Até então, em algumas tecnologias, a gente só conseguia transmitir imagem digital em sinais digitais, como a tecnologia IP, por exemplo. Essa tecnologia nós vamos conseguir com ela HD de High Definition e A de analógico. Então, AHD, imagem em alta definição em um sinal analógico. Principal vantagem: se nós temos uma câmera tradicional que não é de alta definição e nós temos uma estrutura de cabeamento de cabo coaxial
que é a estrutura para transporte de imagem, condução de sinal de vídeo em baixa definição, nós podemos aproveitar toda essa estrutura e transmitir uma imagem em alta definição. Então, se você tem um cliente que tem uma câmera de baixa qualidade, de baixa definição, nós conseguimos oferecer somente a troca da câmera, uma imagem em alta definição, e o cliente pode aproveitar o cabo que ele já tem em sua atual realidade. Então, nós trocamos só a câmera e passamos a ter imagem em alta definição. Nós temos 3 tipos de imagem em alta definição analógica. A HDL, que tem uma resolução de 960 linhas horizontais e 720 linhas progressivas. A HDM e a HD 1.0. Nós temos a HDH ou a HD 2.0, onde nós temos uma resolução de 1080 linhas progressivas. Ou seja, dentro dessa tecnologia nós temos níveis de resolução, onde a melhor delas seria essa daqui, o HD, né? Ou seja, 1080 linhas progressivas. Então é qualidade de imagem trafegando em cabos, né, de tecnologia analógica. Mais algumas vantagens, além da alta definição, fácil operação, longa distância de transmissão, zero delay. Quando a câmera capta a imagem, não tem aquele atraso no processamento do sinal, então a imagem chega instantaneamente. Fácil upgrade do sistema, integração de 3 tecnologias, que é o que nós chamamos de sistema tríplice. E o custo-benefício do sistema. Então, o que eu mostrei para vocês? Falei um pouquinho de portaria virtual, que é um acesso remoto. Essa ideia é bastante interessante. Nós temos novas empresas surgindo no mercado e atuando nesse segmento. Então, isso já traz para a gente uma oportunidade de mercado, né, para os empreendedores da plateia. Pois não? Essa tecnologia tem algum aplicativo que o próprio cliente, o jogador, possa estar em mãos. Sim. E verificando que você tem na sua casa, se está acontecendo alguma coisa. Exatamente. Pode parar por via remoto, acionando. Sim. Já existe? Pode. Automação residencial talvez seria a melhor solução. Isso aí tem, não? Nós oferecemos em outras linhas. Nós temos o controle das câmeras, a visualização naqueles softwares que eu te mostrei da HDL. Então veja bem, uma coisa é eu conseguir ver as imagens da câmera da minha residência através do celular. Outra coisa, tem que ter internet. Dentro da sua casa e no seu celular. Exatamente, tem que ter internet nos dois. E outra coisa é, além de conseguir visualizar as imagens, eu conseguir executar funções, abrir e fechadura, né? Então aí já parte para a área de automação também. Quando você falou que ao chegar no interfone, interfonar automaticamente tirar uma foto. Sim. Ela vai. Essa foto poderia ser mandada direto para a pessoa, para ver se tem reconhecimento se aquela pessoa é conhecida de Pode sim. Falamos um pouquinho sobre imagem, porque quando a gente fala de segurança, a gente está falando de câmeras de vídeo, nós estamos falando sempre de imagem, não é isso? Nós falamos sobre uma tecnologia que é a novidade, né, está sendo utilizada agora, que é imagem em alta definição analógica, ok? E agora a gente fala um pouquinho de controle de acesso. Quem sabe o que é a tecnologia RFID? RFID, né? RFID. Então, essa tecnologia funciona da seguinte forma. Nós temos uma bobina, né? Essa bobina ela vai captar um campo eletromagnético, vai induzir uma tensão nessa bobina, essa bobina alimenta um pequeno chip e esse chip envia uma onda de rádio com um código. Quais são essas vantagens? Que eu não preciso alimentar essa bobina, esse produto, porque a alimentação vai vir dessa onda eletromagnética que alimenta a bobina. E nós podemos colocar isso aí nesse cartão, por exemplo.
nós podemos colocar nesse chaveiro. Então vejam bem, se eu aproximo um campo eletromagnético desse chaveiro, aqui dentro tem uma bobina, ela capta esse campo, converte em energia elétrica e envia um sinal de rádio com um código. Vantagem, eu não preciso colocar pilhas ou baterias nem no cartão e nem no chaveiro. Esse código chega no meu interfone, porque esse interfone tem leitura de RFID, leitura de cartão. Eu aproximo esse cartão ao interfone e o interfone já abre a fechadura automaticamente. Só para pessoas que têm o cartão codificado da maneira correta. É um tipo de controle de acesso muito interessante e acessível, né? Posso aplicar na portaria eletrônica? Portaria virtual? Posso. Quando eu aproximar esse cartão, o código já envia para o porteiro. Aquela codificação ele já tem um cadastro, sabe que aquele cartão é o meu. Já manda, já tira uma foto minha e já faz a comparação das duas fotos, por exemplo. Ah, Diego, mas é o seguinte, posso chegar, por exemplo, com um cartão, tem uma segunda pessoa não autorizada a entrar no prédio, um ladrão, por exemplo. Você passa o seu cartão, tira a sua foto e o ladrão entra com você assim que a portaria é aberta, não pode? Aí nós temos várias soluções, como por exemplo, nós temos 2 portões em série na portaria. O primeiro acesso é dessa forma. Passo o cartão, libera a primeira fechadura, entrei. Eu vou fechar esse portão e eu tenho um segundo portão. Para que esse segundo portão seja aberto, tem uma câmera que vai verificar se naquele compartimento existem uma ou 2 pessoas. Se existirem 2, a segunda fechadura não é aberta. Somente quando o porteiro verifica que só tem você fazendo aquele acesso, libera a segunda fechadura e você passa. Então já traz mais segurança, não traz? O controle de veículos ele vai ser feito através de tags. Então tem um código para liberar a entrada e a saída do carro, do veículo. Mas não. Se eu entrar no condomínio com um amigo meu e vai reconhecer minha foto, mas como é que vai saber que estou falando de um amigo, como você falou que era de um bandido? Mas eu vou entrar com um amigo meu, então ele não vai entrar porque ele não vai reconhecer. Não, aí depende do nível de segurança que já é pré-combinado ali no prédio. Eu sou o porteiro, eu sei que você é o dono do apartamento e você está informando, olha, eu estou entrando com fulano, é um amigo meu, aí ele vai liberar a passagem de então vai ter um controle de voz antes? Tem um controle, tá. Sim, tem uma comunicação, tá? Mesmo que seja um cara com um revólver aqui, ó, se tu falar que não sou tão aí já era, não tem nada. O cara pode entrar dentro do carro contigo. Pode entrar dentro do carro. É por isso que eu já deixei bem claro logo no início, viu, gente? Exatamente. Tudo tem falhas. O que nós fazemos é dificultar, mas impedir mesmo, cara. Se o cara quiser entrar, ele vai entrar, não tem jeito. E também você não pode relacionar com isso ou alguma coisa? Sim, no caso o porteiro virtual, quando ele identifica alguma falha de segurança, que tem algum ladrão, alguma coisa, ele vai acionar, ou ele aciona uma ronda da empresa para ir lá verificar, ou ele aciona a própria polícia. O que eu falei para vocês aqui, gente, é uma ideia, mas nós temos níveis dessa segurança. Porque, por exemplo, eu posso ter sensores dentro da casa, eu posso ter um sensor de incêndio, eu posso ter um sensor de presença. E esses sensores vão avisar para a portaria que está ocorrendo problemas no interior do apartamento. Então, no caso de um incêndio, por exemplo, vai acionar um alarme e vai cair na portaria virtual. Vai acionar o corpo de bombeiros, vai pedir alguém para verificar. Diz que lá no outro apartamento, olha, eu estou com um alarme aqui de incêndio ou de intrusão no apartamento tal. Você pode verificar para mim? Olha, realmente está pegando fogo, chama o bombeiro, entendeu? Então, vai abrir um leque de possibilidades muito grande. Okay? Então, existe a possibilidade de se acionar pessoas para corrigir os problemas que porventura estejam acontecendo. Esse central que já existe nesse sistema pode pôr um sensor fundamentais, o cara entrar junto com o outro, então é amigo ou bandido?
identificar que ele tem que rodar. Poderia aprimorar. Central, Aí são níveis de segurança. Poderíamos colocar um detector de metal na entrada. Exatamente. Aí é o nível de segurança de acordo. Essa central, ela é a distância do condomínio dentro do condomínio. A ideia é que ela fique à distância, podendo ficar em outra cidade, podendo ficar até em outro país. Não que isso vá acontecer, mas como é via internet, né? É virtual. E essa no caso você falou que... Usamos a fechadura, uma peça metálica na parte fixa. Quando essa fechadura é energizada, ela vira um ímã e ela cola na peça metálica. Então nós já não temos aquela fechadura que faz o travamento mecânico. Quais são as vantagens? Principalmente a questão do barulho, né? Porque o campo eletromagnético, ele não emite quase que som nenhum. Não emite som. Então não tem aquele barulho de você forçar a porta, né? Aquele barulho da porta travando. Então aproximou ali, por atração eletromagnética, a porta vai ficar fechada. Se faltar energia, nós temos a fonte dessa fechadura, que tem uma bateria. Essa bateria ela tem um tempo de duração que depende da fechadura, porque nós temos a fechadura para pesos diferentes. 100 kg, 150 kg e por aí vai. Quanto maior a força da fechadura, mais energia ela consome, menos tempo a bateria dura. Já te adiantando. Mas é um tempo satisfatório. A bateria vai suprir a falta de energia até que a energia seja reestabelecida tranquilamente. Agora vamos imaginar um problema. Se pega fogo, né, lá no condomínio, pegou fogo e a porta está travada. A energia não cessou, a porta está travada, ninguém consegue sair, né? Nessa caixinha que nós chamamos de fonte, nós temos um circuito eletrônico. E ele faz várias funções inteligentes. Uma delas é essa. Nós temos a entrada para o sensor de alarme. Se por acaso houver um alarme, libera a fechadura, todo mundo consegue sair. Quando eu aperto o pulsador para abrir a fechadura, ela mantém a fechadura aberta por um tempo, para dar tempo da pessoa chegar até na porta. Senão a pessoa pressiona o pulsador, quando ele tira o dedo do botão pulsador e ele leva a mão na porta, a porta voltou a travar, não é assim? Então nós temos um dispositivo eletrônico que faz o controle dessa fechadura. Ok, gente? É uma inovação, é alguma coisa que está sendo bastante utilizada, né? Pessoal, tudo bem até aqui? Vamos falar um pouquinho de automação então? Vamos? Vocês conhecem a automação de mineiro? Essa aqui é a automação de mineiro. Y-Connect. Y, né? Então o Y-Connect é uma automação, né? Uma novidade aí do Grupo Legrand, que vem para fazer realmente a automação residencial de uma maneira bem interessante. Por que de uma maneira bem interessante, Diego? É uma tecnologia de automação sem fio. Sem fio. Nós utilizamos uma frequência de 2,4 GHz e um protocolo de comunicação aberto, que é uma tecnologia também que nós chamamos de Zigbee. Quais são as vantagens desse tipo de automação? O Y-Connect ele traz algumas vantagens para a gente. Mesmo o cabo utilizado pelos mecanismos tradicionais. Configuração push layer. Comunicação sem fio. Instalação flexível. Não necessita de quadro de distribuição. Automação sem complicação. Bom dia, o que você falou aí? Não entendi nada. Vamos lá. Alguns tipos de automação residencial. Primeiro, o que seria automação residencial? Quando eu quero controlar a persiana da minha residência, com apenas um botão, abrir e fechar com um botão, controlar a luminosidade, acender e apagar, variar a intensidade do brilho da luminosidade, abrir uma porta, visualizar a imagem de uma câmera, controlar o meu televisor, controlar o meu equipamento de som, criar cenas. Eu aperto apenas um botão
A lâmpada acende, a cortina levanta, né? A persiana levanta, a lâmpada na frente apaga. Eu aperto outro botão, essa lâmpada aqui acende, a de trás apaga, a persiana fecha. Isso tudo é automação. Pode fazer pelo celular também. Eu consigo fazer tudo isso que eu falei remotamente, através do celular, né? Mas eu preciso estar à distância? Não, eu posso estar na minha residência mesmo. Eu instalo um aplicativo aqui, chegou uma visita, vou assistir televisão. Então, imagine só, apago a luz na frente, nem estou achando os interruptores aqui. Mas enfim, apago essa luz para a tela ficar mais clara. A luz de trás eu quero ela a meia luminosidade. A persiana eu quero que feche. Olha a quantidade de coisas que eu tive que fazer para poder assistir ali o futebol. E outra coisa, eu quero que a televisão ligue e eu quero que vá para o canal tal. Não é assim? Eu posso simplesmente chegar na sala, né, de home, vou abrir o aplicativo, aperto um botão e tudo isso acontece. Desce a tela do projetor, o projetor liga, já cai no futebol, as persianas descem, a iluminação fica de acordo com o que eu quero, o ar-condicionado liga na temperatura que eu quero. Aquilo a namorada pira, né? Ou o colega, né? De repente está levando ali o colega para assistir o futebol. Ah, vamos assistir lá em casa,